A interferência no pleito eleitoral de 2026 será muito maior do que foi em 2022. Aliás, já está sendo. E antes que os senhores ministros resolvam derrubar o meu vídeo, antes mesmo que eu possa terminar o meu argumento, eu faço questão de deixar claro que eu não estou falando sobre o equipamento de votação, nem sobre a contagem dos votos. Bom, a essa altura do campeonato, você já deve estar sabendo que uma escola de samba do Rio de Janeiro, a Acadêmicos de Niterói, cujo presidente coincidentemente é um vereador do PT, dedicou toda a sua apresentação na noite desse último domingo para aquilo que foi tratado por eles como uma homenagem a Lula, mas que, na prática, representa uma campanha eleitoral antecipada de forma explícita. Se você não viu como foi o desfile, não se preocupe, pois eu vou resumir tudo em poucos segundos para poupar o seu tempo. Teve deboche à família tradicional conservadora, que foi representada dentro de latas de conserva, teve integrantes da escola, como o diretor da bateria, fazendo L descaradamente para as câmeras de transmissão ao vivo, teve Bolsonaro sendo representado como palhaço Bozo, teve uma representação de Temer roubando a faixa de presidente de Dilma Rousseff, insinuando que o impeachment foi um golpe, que é a narrativa repetida pelo PT até hoje, teve Bolsonaro novamente representado como palhaço Bozo, e dessa vez enjaulado na parte de trás de um carro alegórico, e durante todo o desfile teve representações de Lula como o grande herói da nação, incluindo um boneco gigante dele no último carro alegórico. O samba enredo, que é a música cantada durante todo o desfile, tinha em seu refrão o tradicional olê, olê, olá, lulá, lulá, que é praticamente um mantra da esquerda brasileira. Lula e Janja estiveram presentes no local. A primeira-dama participaria do desfile em um dos carros alegóricos, mas desistiu de última hora. Lula, no entanto, fez questão de descer até a pista para cumprimentar os integrantes da escola pela pela homenagem. Essa questão se torna ainda mais polêmica diante do fato de que há dinheiro público por trás disso. Não foi só essa escola que recebeu, todas recebem, mas essa escola especificamente resolveu usar esse financiamento para promover Lula e todas as pautas petistas. Só que o ponto mais importante que precisa ser discutido em toda essa história é a posição das instituições supostamente protetoras da democracia brasileira, principalmente a Justiça Eleitoral. Para começo de conversa, houve representação apresentada ao Tribunal de Contas da União, pedindo para que a escola em questão não recebesse o repasse de R$1 milhão da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, pois já se sabia naquele momento o teor do desfile que seria apresentado. A área técnica da Corte de Contas se manifestou a favor de barrar o repasse desse recurso, mas a decisão final foi tomada pelo relator do caso, o ministro Haroldo Cedras, que negou o pedido e autorizou o repasse. Também foram movidas ações no TSE, tanto contra Lula quanto contra a escola de samba, pedindo a proibição do desfile em questão. Em todos os casos, a Justiça Eleitoral rejeitou os pedidos. Na última quinta-feira, inclusive, dia 12, em meio à rejeição por unanimidade no TSE, a atual presidente da Corte Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, fez um discurso emblemático, afirmando que um desfile de carnaval pode acabar configurando propaganda eleitoral antecipada, que esse tipo de propaganda não pode acontecer, que isso precisa ser avaliado com rigor, mas depois do desfile ser realizado. Basicamente, ela admitiu que o desfile dessa escola tinha todas as características para se enquadrar como propaganda antecipada, mas eles decidiram deixar acontecer para só depois, caso a prática fosse comprovada, as devidas punições fossem aplicadas. Com base no histórico, meu palpite é de que, se o TSE resolver ser muito rigoroso com Lula, a punição será uma multa em torno de R$25 mil e uma anotação no caderninho dele com o aviso de que não pode mais fazer isso porque é feio. Vale lembrar que essa mesma Justiça Eleitoral que agora se recusou a aplicar uma censura prévia no caso dessa escola de samba, lá em 2022 censurou previamente um documentário da Brasil Paralelo. O documentário em questão era um episódio de uma série tradicional da produtora e teria como tema central o atentado praticado contra Jair Bolsonaro em 2018. O conteúdo do documentário não acusava Lula de nada, mas o TSE entendeu que sua divulgação poderia provocar desinformação eleitoral e impediu que ele fosse lançado antes das eleições, ou seja, uma censura prévia. A disparidade no rigor do TSE é tão explícita que até mesmo um comentarista da Globo, aquela emissora cuja redação foi flagrada comemorando calorosamente a vitória de Lula em 2022, teve de reconhecer ao vivo que os pesos nessa balança são completamente diferentes. Veja só o que ele disse alguns dias atrás. Eu estava pensando aqui o seguinte, diante do fato que o professor lembrou de que o Tribunal Superior Eleitoral foi muito rigoroso com o ex-presidente Bolsonaro e
tornou inelegível por causa da reunião com os embaixadores e pelo fato de que o tribunal será dirigido por 2 ministros que foram nomeados pelo Bolsonaro, a situação política fica muito mais grave, né? Muito mais... e realmente é difícil você não fazer a junção do Lula com a escola, porque o presidente da escola é um vereador do PT. A escola foi ao Palácio do Planalto e apresentou ao presidente o enredo. O presidente posou com a bandeira da escola. A primeira-dama vai desfilar na escola. É muito difícil você dizer que o governo não tem nada a ver com isso. O fato de ser dinheiro público é amenizado porque todos receberam o mesmo dinheiro. Mas quem usou o dinheiro público numa propaganda antecipada foi essa escola, não foram as outras. E tem uma até que vai fazer do Amapá. O Amapá deu 10 milhões para a escola Mangueira, eu acho. Mangueira. Isso. E vai fazer, ganhou 10 milhões. Não é possível. A gente está num clima tão ruim que o carnaval, que tinha problemas anteriores com bicheiros e tal, agora está tendo problema com político. Pois é, se fosse qualquer outro, o rigor da lei resultaria em inelegibilidade. Mas como se trata de Lula, uma multinha insignificante já será o suficiente. Ao que tudo indica, a interferência no pleito em 2026 será ainda maior do que foi em 2022. E eu me refiro a esse tipo de decisão que está sendo tomada desde já. É o tipo de decisão que escancara que a lei não se aplica a depender do que é feito, mas de quem faz. É o tipo de decisão que interfere diretamente no direito de escolha do cidadão brasileiro. E sabe o que é pior? Em uma entrevista concedida pelo atual presidente do STF, Edson Fachin, com exclusividade ao Estadão algumas semanas atrás, ele afirmou que a ala do Supremo que se opõe ao código de ética que ele pretende implantar durante a sua presidência, argumenta que essa discussão deveria ser adiada pelo menos para depois das eleições deste ano. Sabe o que isso significa? Significa que eles querem preservar a sua atual autonomia suprema para que o STF possa intervir no processo eleitoral tanto quanto o TSE. Afinal, dessa vez, o presidente da Corte Eleitoral durante o pleito será Nunes Marques e não Alexandre de Moraes, como foi em 2022. A confiança da sociedade brasileira nas suas instituições hoje é tanta que até mesmo um simples cidadão como eu não sabe por quanto tempo um vídeo como esse, que trata apenas de exposição de fatos, poderá permanecer no ar. Um grande abraço e até a próxima.